Bem, como o próprio o título fala, eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida, né, toda essa trajetória que eu tive até então. Eu deixo já de antemão aqui, logo no início, o meu Instagram, para que alguém que queira seguir um pouco mais de informação, eu vou estar tentando postar esse ano, um pouco mais de informação sobre embriologia, sobre o estudo aqui, aqui na Inglaterra. E qualquer dúvida também podem enviar pelo Instagram ou por e-mail, sem problema nenhum. Eu vou dividir um pouquinho aqui a minha apresentação em três partes. Primeiramente, eu vou falar sobre a preparação que eu tive antes de qualquer coisa, antes de começar o mestrado, eu tive toda uma preparação. Depois eu vou falar como que foi o meu mestrado, como que é o mestrado aqui, o que que eu aprendi. E depois eu também vou falar um pouco sobre a preparação para o que eu estou vivendo agora, que para quem não sabe, é o começo do meu doutorado aqui, né? Então, eu dividi aqui por uma linhazinha do tempo, de 2014 até 2019, sendo que de 2014 até finais de 2018 eu estive no Brasil, e de finais de 2018 até vamos dizer, meio de 2019, eu estive numa preparação, vamos dizer assim, aqui no Reino Unido. Eu vou começar primeiro com a do Brasil, então agora a gente está focando só aqui como que foi no Brasil. Primeiramente, em 2014, eu comecei o curso de medicina quando eu tinha 16 anos, por meio de uma ordem judicial. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu acabei conseguindo entrar para a universidade. Naquela época, o Enem aceitava que pessoas que fossem menores de idade, que não tivessem terminado o ensino médio, de se inscreverem, né, e tudo. E eu consegui nota suficiente para passar para biomedicina. Eu, na realidade, queria medicina, tinha todo esse sonho, assistia Grey's Anatomy, com certeza, e tinha todo esse sonho de fazer cirurgia, de ser cirurgiã. E eu pensei em entrar para biomedicina inicialmente como um plano que futuramente se ligaria com medicina, né? E também tinha o plano do intercâmbio. Naquela época, 2014, há muito tempo atrás, o sistema público ainda ofertava intercâmbios. E as regras eram que, a partir da metade do curso, a gente poderia entrar para um intercâmbio. E sempre foi meu sonho, né? Porque queria entrar no intercâmbio. Sabia inglês? Nada. Sabia nada de inglês. Juro para vocês, nada, nada, nada. Não conseguia abrir a boca para falar inglês. Então, nisso eu segui o curso, andando um pouco assim, meio que sem saber o que fazer, todo ano fazendo o Enem para ver se eu conseguia passar para medicina, não conseguia. E eu ficava assim no desespero, né? Sem saber o que fazer, sem saber se eu me atrelava a alguma coisa ou não. Então, em 2016, eu finalmente decidi parar de tentar medicina. E por que que eu decidi isso? A minha decisão foi basicamente baseada. Tem uma professora em questão, não sei se alguém aqui está assistindo aqui de Parnaíba, mas tinha uma professora em questão que se chama Renata. E essa professora, ela dava aulas de genética básica e eu me apaixonei. Eu já tinha uma certa paixão por genética, mas quando ela deu aquelas aulas foi assim, amor à primeira vista. E esse amor só foi crescendo, 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 crescendo. E finalmente eu consegui conquistar uma iniciação científica voluntária num laboratório de biologia molecular com o professor Giovanni. E eu acabei tendo que desistir do intercâmbio pelo simples motivo de que cancelaram o intercâmbio para quem fazia curso, né? Deixaram só intercâmbio para, se não me engano, mestrado e doutorado, ou então só para doutorandos. Enfim, foi cancelado esse sistema de intercâmbios, então ficamos
sem intercâmbio, né? Ficamos mesmo pelo Brasil. Em 2017, eu não sei se, enfim, as pessoas sabem, mas eu nasci em Portugal, eu sou portuguesa, e eu nasci em Coimbra, e eu vim morar no Brasil quando eu tinha 8 anos. Então, de vez em quando eu viajava para Portugal para ver minha família. E eu tinha sempre essa ideia de intercâmbio na minha cabeça, intercâmbio. Mas eu nunca conseguia. E o meu sonho era ir para o Canadá. E eu nunca conseguia achar um jeito de fazer um intercâmbio. Até que eu fui para Portugal e eu encontrei uma escola, uma escola não, uma empresa de intercâmbio. Fui lá e conversei com eles e o que que eles me disseram? A gente tem sim um curso, a gente oferta sim um curso de inglês e um curso de pré-mestrado. Ah, e, e que você pode fazer ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Só que a questão dos Estados Unidos é que era extremamente caro. Muito, muito, muito caro, acima do imaginável. E eu também nunca tive um sonho assim muito grande de ir para os Estados Unidos. O meu sonho era o Canadá, mas enfim, Canadá não já saía do papel. E também tinha a opção Austrália, porém eu sempre tive muito medo de insetos, principalmente de aranhas. E então eu acabei desistindo de Austrália. Eu sei que é um certo preconceito meu, mas enfim, acabei indo para a Inglaterra. Então, em 2017 foi assim a questão da preparação, né? Preparação para a viagem, o que que era? Tem que comprar passagem internacional, quanto mais cedo comprar, melhor. Tinha que preparar a documentação, preparar tudo certinho, passaporte com validade, documentação de identificação, tudo. Eu vou dizer aqui para vocês enfim, que tem um passaporte brasileiro. Eu convivi com algumas pessoas internacionais que não são europeias e o que as pessoas normalmente fazem é seguir para um tipo de Visa, que é o Visa 4, se eu não me engano. E esse Visa te habilita a estudar e, se quiser, também a trabalhar part-time, que são no máximo 20 horas por semana. E, além disso, comecei o curso de inglês, né? Tinha que fazer, né? Eu sou horrível com línguas, mas eu tinha que fazer esse curso de inglês. Eu comecei para quem tem dúvida, eu comecei na British in America. E foi a melhor escolha que eu já poderia ter feito na minha vida. Foram, foram, foram tempos em que eu aprendi muito inglês, que eu aprendi muito a me liberar um pouco da ideia de que não posso cometer nenhum erro. E eu aprendi muito com isso. Bom, 2018 chegou, eu terminei o meu curso de inglês, minha graduação veio, e eu com a graduação também teve a questão de que eu precisava das minhas documentações em inglês, então já vou logo indicando quem aqui está durante a graduação pensando em ir para fora, peça pela universidade que eles traduzam os documentos de vocês para inglês, porque além de ser um documento oficial da universidade em inglês, o que facilita o processo muito mais, ainda tem a questão de que se você estuda numa universidade pública, é de graça. Então, nada melhor que isso, né? Vai pagar alguém para fazer tradução, sendo que você tem o serviço de graça. Então, essa é a minha dica. Antes de vocês se graduarem, peçam essa documentação traduzida. Bom, aqui agora a gente pulou para o Reino Unido, né? Vamos aqui para um prazo mais curtinho, né? Em 2018, vamos dizer, por volta de outubro de 2018, eu comecei um curso bem leve de inglês, porque o meu inglês, por mais que tivesse evoluído, não estava suficiente para o nível daqui. Então, eu fiz um pouco de vocabulário, de gramática, de pronunciação, de interpretação, e também me acostumei à cultura. Como é que eu fiz para me acostumar à cultura? Forcei mesmo a barra, fazia ligações, conversava com as pessoas, resolvia os meus problemas sozinha, fazia amigos, saía. Eu não fazia amigos com ninguém que falasse português.
Também tinha, ou se eu fizesse, eu tentava o máximo possível falar inglês com eles. E também uma coisa bem importante para mim foi começar a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, eu tive uma evolução muito grande no meu inglês, porque eu tive convivência com pessoas no trabalho, como pessoas, colegas meus e clientes, que me ajudavam imensamente. E isso foi muito incrível para mim, assim, foi uma das melhores coisas. E quando chegou o início de 2019, eu entrei para o pré-mestrado, como eu tinha falado antes, que basicamente é uma preparação para o nível de educação superior daqui. Já vou logo avisando que a educação superior daqui é um pouquinho diferente daí do Brasil. Tem diferenças a questão das notas, a questão das aulas em si, pronto, algo do jeito que eles fazem os testes, as provas e tudo, é um pouco diferente. Então, eu aprendi o inglês acadêmico, a como pesquisar e escolher mestrados, como é que eu deveria me escrever, como é que eu deveria escrever cada uma desses papéis, dessas requisições, enfim. E aí, isso agora que eu vou dar um pouco mais de destaque agora. Bom, o inglês acadêmico aqui são todos exemplos meus. Então, se vocês, o pessoal aqui o pessoal aqui que está organizando, a Gisele, me avisou que ela estaria gravando, então não se preocupem, vai estar gravado aí. Qualquer coisa, vocês só revêem o que eu estou mostrando aqui. Isso aqui é à direita de vocês, é um trabalho que eu fiz durante o meu mestrado, e eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre essa questão do inglês acadêmico. É importante destacar que a estrutura do inglês é totalmente diferente da do português. Então, o básico e o simples para vocês matarem a charada é, em português, quanto maior a frase, mais bonito enfim, mais formal, mais chique, mais acadêmico. Em inglês, quanto mais simples você é e mais certeiro e objetivo, melhor é. Então, aqui é o clássico exemplo. Eu coloquei aqui algumas regras, que as sequências simples, as palavras majoritariamente de origem latina. Palavras de origem latina são um pouco mais formais aqui, por exemplo, como eu falo aqui, development, ou, por exemplo, leading. Essas palavras são um pouquinho mais formais. Não coloque nenhuma contração, como I'm, wouldn't, want, your. Estrutura básica seria a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Desenvolvimento geralmente tem 1, 2 parágrafos, 3, depende do tamanho em si do papel, mas geralmente introdução e conclusão só tem um parágrafo. E depois a estrutura básica de um parágrafo. Então, lembre-se bem que geralmente eles colocam 4 sentenças, 4 frases em cada uma cada um desses parágrafos. Então, aqui nesses pontinhos, nessas tracinhos laranjas, é onde eu paro a sentença. Então, vocês podem ver que tem 4 frases aqui e que elas vão seguindo um ritmo. Na primeira frase, eu indico um conceito bem geral. Eu falo de uma coisa bem geral que não tem nada a ver com o tópico por enquanto. Então, na segunda sentença, eu puxo uma palavra da primeira sentença e indico uma coisinha mais específica. E depois, a terceira sentença, eu já falo do tópico em si. Eu já vou direto no tópico. E na última sentença, aqui nesse caso, como é uma introdução, eu vou dizer o que eu vou explicar no resto do texto por ordem. Mas se for um parágrafo normal de desenvolvimento, vocês podem usar para mencionar para dar uma menção ao próximo tópico do próximo parágrafo. Ou para dar uma finalização do parágrafo, vamos dizer assim, mas não deem nenhuma ideia extra, é só mais uma finalização. Bom, isso é o conceito básico do inglês acadêmico. E agora eu também aprendi como pesquisar e como escolher mestrados. Aqui tem 2 sites que eu usei muito, que o principal aqui, o Find Masters,
É muito bom, vocês vão aqui nessa barrinha e vocês pesquisam um nome, por exemplo, no meu caso, embriologia, e vai aparecer várias opções com os locais e tudo. E o Prospects também é para trabalhos, mas também é para mestrados. Os dois são muito bons. Eu usei mais esse aqui, não vou mentir, mas o Find a Masters, mas o Prospects é muito bom também. E aqui eu tô dando aqui um exemplo, no meu caso do meu mestrado, aqui é a página da Universidade de Leeds. E aqui tem as disciplinas, né, com créditos normal, como no Brasil. E, tem as disciplinas todas bonitinhas, que vocês podem ver quais são as disciplinas que vocês teriam durante o curso. E aqui mais abaixo tem um link para saber um pouquinho mais sobre essas disciplinas. Se vocês clicarem nesse link, vai aparecer um pouco mais de informação sobre as disciplinas. E aqui à esquerda vai ter vamos dizer, um nome dessa disciplina, não um nome, mas um código que representa essa disciplina. E esse código ele vai estar com azul, com link, né? Se vocês clicarem nesse código, vai aparecer o módulo, e aí vocês podem ver, por exemplo, o professor, aqui no caso, Ellen Picton, é a professora que está dando essa disciplina específica. Isso é importante por quê? Porque vocês podem identificar os módulos que são dados, a quantidade de créditos, e também a questão de quem é que dá, qual é o professor. E vocês podem pesquisar esse professor depois por meio do LinkedIn, que não sei se você sabe, mas quem não sabe, é uma rede social específica para trabalho, enfim, para estudo, para pesquisa. E a gente compartilha só coisas de pesquisa, coisas e de trabalhos e tudo mais. Então, vocês podem ver lá pessoas, ou então podem ver também por Google mesmo, colocarem o nome da pessoa e vocês conseguem encontrar. Outra coisa muito importante, uma das coisas mais importantes, mais essenciais, é o IELTS, que é um teste que identifica o seu nível de inglês. É um teste que ele tem dois tipos de teste. Ele aqui se separa em dois, né? Vocês não prestem atenção no geral aqui, porque o geral vocês não vão fazer. Se vocês quiserem realmente ir para uma universidade, tem que ser acadêmico. Então, vocês vão fazer primeiro 4 sessões. Cada uma das sessões tem 10 questões e um áudio. E dura por volta de 30 minutos. Eles tocam o áudio, vocês têm alguns minutos para responder as questões, e aí depois tocam o segundo áudio, o terceiro e o quarto, e por aí vai. Aí depois eles vão dar a prova com a reading e com o writing. E aí o reading tem 60 minutos e o writing 60 minutos. Vocês podem, se vocês terminarem o reading antes, pode ir logo direto para o writing, não tem problema, ou vice-versa. Vocês vão ter que escrever 2 redações, uma de 150 palavras, outra de 250. E no reading tem que ser 3 sessões com 40 questões. E depois tem o speaking, que é num dia totalmente separado, que você vai lá e geralmente antes da prova, né? Você vai lá e você fala com uma pessoa, é uma entrevista, e ela te pergunta algumas coisas, começa com perguntas bem básicas e depois vai seguindo. Aqui do lado eu mostro a grade de como que analisa a questão dos seus resultados no teste, né? Então, aqui é o que a gente usa aqui na Europa, A1, A2, B1, B2, C1, C2 é o nível. Então, o A1 e A2 são básicos, são bem o iniciante. O B significa vai ser o intermediário e o C é fluente. Então, no IELTS, é isso que representa. Ó, se vocês tiverem um 6.5, vocês estão finalizando o intermediário, indo para o fluente. Aqui, se vocês querem
conseguir um lugar na universidade, vocês têm que pelo menos ter um 6. Cada universidade tem suas requisições, obviamente, nem todas são iguais, mas geralmente elas, para um mestrado, elas pedem por volta de um 6,5, 6, algumas 7. Em caso de doutorado, é um pouco mais alto, pedem um 7, 7,5 por aí. A prova não é difícil, a prova é muito mais sobre você estar preparado para o estilo de prova, não é sobre fluência em si, porque eu já vi muita gente que fala inglês no dia a dia, porém mas não passou na prova. E pessoas como eu, que não têm fluência em inglês, que não tinham na época, e que passaram na prova facilmente. A questão não é só de fluência, mas é preparação. Então, o mais importante nessa prova e que eu indico muito é sempre façam muitas questões, procurem muitas questões na internet, façam e refaçam e façam redações como o Enem mesmo. Façam questões e entendam o sistema da prova, o que a prova quer de vocês. Se vocês entenderem isso, e vocês virem questões e responderem questões, treinarem entrevistas, não tem porquê de vocês não conseguirem. E também se manter calmo, né? Que é difícil, mas dá certo. Bom, passado isso tudo, nós temos o currículo vitae. É um pouco diferente daí no Brasil. Geralmente tem de 1 a 2 páginas máximo. Não pode incluir nenhuma informação que sugira como você se parece, ou alguma coisa que leve a um tipo de preconceito da empresa. Então, não pode foto, não pode data de nascimento ou idade, não pode cor de pele, não pode nacionalidade, sexualidade, sexo, gênero, nada disso pode no currículo. E se você colocar isso no currículo aqui, é considerado um pouco desrespeitoso, vamos dizer assim. Então, se vocês fizerem algum currículo para aqui, para Inglaterra, não coloquem nenhuma dessas informações. Mesmo que vocês vejam em qualquer site um exemplo e que tem uma foto e não sei o que, não coloquem foto. Não é interessante, não é legal. É uma coisa que realmente não é vista bem. É como se você quisesse ganhar algo com uma coisa que não tem interferência no seu trabalho. Então, não coloquem nada disso. Tem que ser um objetivo claro, tem que ser fácil de seguir informação com os olhos e tem que ser específico para cada vaga. Vocês não podem usar o mesmo currículo para uma vaga e para outra, porque vocês não vão colocar tudo que vocês fizeram na vida de vocês em um só currículo, você só tem uma página ou duas. Então, o que vocês vão colocar lá é exatamente o que a vaga gostaria de olhar e ver, olha, essa informação é legal. Eu tenho aqui para vocês o meu currículo. Eu tenho trabalhado agora nesses últimos dias nele, que eu estou tentando me inscrever para um trabalho. E aqui vocês têm algumas informações. Vocês veem aqui que já automaticamente vocês conseguem ver a secção de educação, a seção de experiência acadêmica e de pesquisa, a seção de experiência de trabalho, outras experiências, línguas, interesses, que mostra um pouco mais como você é pessoalmente, o que faz você se conectar um pouco mais com a pessoa que está oferecendo o trabalho, awards e honors, caso você tenha. E no final, se você tiver espaço, você coloca as informações da sua referência. É importante vocês deixarem, em caso de ciência, é importante deixar bem objetivo e simples. Se vocês tiverem uma área mais assim, arquitetura, design, pode fazer um design mais legal. Mas em caso de ciência, é melhor deixar mesmo assim simples, preto no branco, um documento mesmo de Word. Não esquecer, se vocês enviarem um documento, sempre enviar o documento em PDF, é muito mais formal do que enviar em Word. E deixar realmente claro aqui, ó. Por exemplo, eu boto em negrito o nome da universidade, o nome do meu doutorado que vou fazer agora. Aí eu boto a data aqui, todo bonitinho. Boto aqui no mestrado, eu boto o que eu consegui entender, compreender do que eu passei dentro do mestrado.
qual foi o mais importante, o que eu conquistei, qual foi a coisa mais importante que eu conquistei, e por aí vai. Não só falem, não só descrevam o que vocês ganharam, mas vocês têm que escrever, vocês têm que dar uma alma àquilo que vocês escrevem, se é que vocês me entendem. Então, vocês têm que deixar bem claro que de onde que vocês tiraram aquilo, né? Vocês não podem dizer, eu sou ótima com organização, tá? Mas de onde que você tirou isso? Como que você ganhou isso? Você é assim? Ou você conseguiu isso de algum emprego que você teve? É importante destacar também que vocês vão ter que omitir algumas coisas porque vocês não vão ter espaço. Então, falem somente o que realmente é importante para aquela vaga específica, tá? E aí, nós temos também, além disso, quando vai para se inscrever no mestrado, vocês têm que enviar um personal statement. Personal statement, como o próprio nome diz, é um documento bem pessoal. Vocês realmente têm que fazer ele bem pessoal. Aqui eu coloquei o meu personal statement na época que eu me inscrevi para o doutorado. Aqui vocês veem que eu fiz 3 parágrafos. Todos esses parágrafos, eles são em ordem cronológica. O primeiro parágrafo, eu falo um pouco dos motivos mais pessoais, desde que eu era criança. Eu indico que eu tenho uma paixão por essa área. Depois, o segundo parágrafo, eu indico um pouco mais diretamente de onde que eu tenho, de onde é que eu ganhei essas habilidades que eu descrevi no meu currículo, como que eu ganhei elas. Então, aqui que eu vou descrever realmente como que eu consegui. Eu consegui elas durante a minha graduação, sim, mas como que eu consegui elas? Eu consegui organização porque eu tive experiência no laboratório durante 2 anos e eu era responsável por organizar os materiais os tubinhos de DNA, pronto, é um exemplo. Então você ganhou essa habilidade. E no terceiro parágrafo eu mencionei um pouquinho mais a minha experiência na Inglaterra e finalizei com um pouquinho de conclusão, dizendo assim, olha, concluindo, eu sou uma boa candidata para essa vaga por os motivos que eu citei acima. Mas sempre deixando bem claro que vocês, o mais objetivo possível, mais claro e também pessoal, porque realmente é uma cartinha que é você descrevendo coisas que não estão no seu currículo, coisas que demonstram quem você é como uma pessoa e como profissional. Bom, seguindo em frente, vamos falar de e-mails. Aqui é um outro e-mail aqui que eu também enviei para uma das minhas orientadoras. Aqui eu falo, eu primeiro cito aqui, todos os e-mails vocês têm que começar com um dear, se for formal, ou um hello ou hi, se for informal. E depois vocês têm que dar vamos dizer, antes do nome, né? O senhor, senhora, senhorita, né? Professor, doutor. É bom, se vocês não souberem, pesquisem o nome dessa pessoa. Se alguém mencionar que é professor, vocês mencionam que é professor. Se alguém falar que é doutor, vocês mencionam que é doutor. Se não mencionar nenhum deles, vocês têm os outros aqui que depende. Por exemplo, Miss é para mulheres mais novas, que não são casadas. Eu gosto muito, em questão de mulheres, usar o MS aqui, né, Miss, que funciona para mulheres em geral, não importa se é casado, se não é quando você realmente não sabe. E eu acho melhor usar assim, porque assim você não entra em nenhuma discussão, vamos dizer assim, né? E você coloca o nome e o sobrenome em seguido de vírgula. No primeiro e-mail que vocês mandarem, sempre façam assim, para deixar um pouco mais formal, porque vocês nunca sabem como é que a pessoa gosta de ser chamada. Depois, se a pessoa pedir que vocês só chamem pelo primeiro nome, tá? De boas. Depois segue o que vocês querem falar, sempre simples e objetivo, um tópico a cada parágrafo, como eu digo aqui, um tópico a cada parágrafo, bonitinho. Use contrações se for informal, se não for informal, no caso aqui eu enviei sem ser informal, ainda não conhecia ela, então eu enviei sem contração. E ao final, sempre dar um kind regards, best regards, all the best. Geralmente, a regra para mim é assim, se eu não conhecer a pessoa, eu falo kind regards. Então,
não conheço a pessoa ou tenho uma relação um pouco, por exemplo, eu sou estudante, ela é minha orientadora, é um cargo superior, então eu digo kind regards. E os outros aqui vocês podem usar para outras pessoas ou até para pessoas de cargo superior, mas que você já tem uma convivência grande. Tipo, eu já tenho uma convivência grande com a minha orientadora, então eu já uso all the best, best regards, ou regards, tudo bem. E no final vocês usam o nome de vocês. Vocês podem usar o nome completo de vocês para o primeiro e-mail, que é para a pessoa saber que é você. E no segundo e-mail vocês já podem só usar o seu primeiro nome e tá tranquilo. Aqui é só assim, só o básico do básico, gente, que eu tô dando bem superficial para vocês, assim, se vocês quiserem realmente seguir em frente e aplicar, vocês terem uma boa comunicação com a universidade, porque é muito importante vocês se comunicarem com o pessoal da universidade, eles ajudam muito, muito, muito mesmo. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre um curso, vocês podem enviar um e-mail para eles, não tenham medo. Então, melhor de tudo é vocês terem uma ideia. Eu fiz muitos erros nos primeiros e-mails que eu fiz. Muitos, 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 muitos. Então, eu estou dando agora essa informação para vocês, mesmo que básica, mas é extremamente importante, juro para vocês. E as outras informações, eu sei que também é bem por cima, mas acredito que vai ajudar muito vocês entenderem o que realmente, o que eles pedem, né? Bom, consegui me inscrever para os mestrados. Eu me inscrevi para 5 mestrados diferentes. Eu, na época, estava em dúvida entre genética e reprodução humana assistida, pelo simples motivo de que eu amo genética. E eu tinha uma curiosidade imensa por reprodução humana assistida. Então, eu decidi ir por reprodução humana assistida pelo simples motivo de que eu notei que o curso aqui em Leeds tinha uma mistura de genética com reprodução humana assistida. Nada melhor do que a mistura das minhas duas paixões. Uma que eu sabia que eu gostava e outra que eu tinha uma curiosidade imensa, eu queria começar logo, logo, logo. Então, eu acabei escolhendo por Leeds, né? Além de ser uma cidade incrível, linda. Bom, o primeiro semestre ele foi basicamente para se entender o que é embriologia, enfim, coisas básicas da embriologia. A gente começou também a entender como é que eram os trabalhos que aqui se chamam courseworks, ou também eles podem chamar de assignments, e também como é que funcionam as provas e como é que funcionam as aulas. Bom, as aulas elas são divididas em practicals, lectures and tutorials. E practicals são as práticas daí, lectures são as aulas como vocês têm aí também. E os tutorials são, vamos dizer, simplificando aulas, mas que são interativas. Então, o professor coloca alguma coisa interativa, discussões, vocês podem fazer perguntas ou responder e vocês, enfim, conversa. É mais uma coisa interativa, não é uma aula só que o professor está ali na frente explicando. Tem as provas aqui, elas são basicamente feitas por redações. Então, a minha prova, por exemplo, as minhas provas cada prova era 2 redações e 40 questões de marcar. E as redações eram para ser feitas o quão grande você poderia fazer naquele tempo. Então, a gente tinha 2 horas para escrever 2 redações e se eu não me engano, acho que era 1 hora para as 40 questões de marcar. As questões de marcar eram rápidas, eram bem fáceis, mas a prova em si de escrever é que dava um medo, né? Principalmente para quem não fala inglês logo, assim, de cara. E tinha os trabalhos também, que se chamam courseworks, que a gente faz durante o mestrado mesmo. Todo mês a gente tinha um. Eu conheço também algumas pessoas que estudavam na Universidade de Oxford, e essas pessoas elas fazem tipo um a cada semana, enfim, depende da universidade. E eles são basicamente trabalhos mesmo escritos que os professores dão um tópico para você discutir ou defender, ou seja lá o que for. Você tem um limite de palavras, no meu caso eram 1.500 palavras, não podia ser menos nem mais, tinha que ser 1.500 palavras. E eu tinha que discutir ali enfim, o assunto dado, e tinha também um limite de referências e tudo bonitinho, e todo mês eu fazia de um tópico diferente.
E esses também valiam para as notas, né? Junto com os exames. E aí, no segundo semestre, veio um pouco mais sobre o que a gente iria fazer depois, quais eram as nossas opções, como que a gente poderia se tornar um embriologista clínico, como que a gente poderia se tornar um pesquisador, o que a gente deveria seguir, dependendo do que a gente queria. E também teve certas adaptações, como vocês aí também tiveram, em questão do Covid, né? O Covid veio e as coisas complicaram, né? Todo mundo teve que ficar em casa desde março de 2020, aqui, né? Nós tivemos que ficar em casa e as coisas tiveram que ser feitas todas online. Então, ainda bem que eu, pelo menos, tive a sorte de todas as minhas aulas práticas antes da pandemia. Bom, e o que acontece? As notas, quando eu digo aqui no ponto final, né, das notas entre o Brasil e o Reino Unido, é porque é o seguinte: aqui eles chamam, por exemplo, na graduação é por honors. Então tem o first honor, 2.1 honor, 2.2 honor, e tem o outro que eu já esqueci. Mas enfim, basicamente, quem tira de, vamos dizer, 8,5 a 10 é um first honor, e quem tira de de 7,5 a 8,5 no Brasil, né, é um 2.1. E aí vocês vão ver nos sites, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver que eles vão perguntar, vão pedir que a pessoa tenha no mínimo 2.1 de honor. Então, é basicamente a nota que vocês tiveram na graduação de vocês. Na questão do mestrado, a nota é dividida em pass, merit e distinction. E aí a gente recebe percentual, a nota é de 0 a 100, só que nunca ninguém consegue 100. Enfim, lógica britânica, nunca ninguém consegue 100. Eu não consigo entender essa parte da lógica deles, mas de acordo com eles, ninguém pode ser perfeito. Então, por exemplo, na minha classe, o máximo que eu vi que alguém tirou foi 78. Foi o máximo que alguém tirou. Porque, por mais que esteja tudo correto, ainda pode ser melhor. Então, enfim. De 70 para cima é considerada distinção, que é a nota máxima. Se eu não me engano, entre 60 e 70 é mérito, e de 60 para 50 é passe. Bom, passando aqui para como se tornar um embriologista. Bom, eu vou falar aqui na Inglaterra. Eu sei que no Brasil tem especializações que vocês fazem que são bem práticas e acabam que sendo já um treinamento direto para ir para ser embriologista, mas aqui na Inglaterra funciona de outra forma. Então, nós temos 3 opções. Podemos seguir depois do mestrado ou mesmo depois da graduação, como biomédicos, enfim, ou biólogos, ou pessoas assim da área de ciência, saúde, pronto. A gente pode seguir para um programa que se chama STP, que é dado pelo NHS. O NHS é o SUS daqui. O STP é um programa que ele oferece um treinamento para ser embriologista, são 3 anos, inclui um mestrado e uma residência. É extremamente difícil. Abre uma vez por ano e só tem por volta de umas 5, 6 vagas todo ano para todo o país. Então é realmente muito difícil, quase ninguém consegue. Então, muita gente vai para a segunda opção, que é trabalhar, conseguir um trabalho num laboratório como um trainee, né? Que é um estagiário, assim, treinamento mesmo, bem lá embaixo, ou então como técnico, ou então como andrologista. Tipo, andrologista é basicamente o embriologista pode fazer o trabalho do andrologista, que é trabalhar com seleção de sêmen, de seleção de esperma, trabalhar também com diagnóstico de infertilidade masculina, toda a parte de sêmen, vamos dizer assim, né? E depois a pessoa pode ir evoluindo e conseguindo um cargo aos poucos, né, para chegar a ser embriologista. Ou então a terceira opção é você faz aqui um mestrado aqui na Inglaterra. E aí, quando termina o mestrado, você consegue um emprego em qualquer lugar, não importa, qualquer lugar.
e aí você consegue um emprego como um embriologista, porque tem muitos países que é muito mais fácil. Se você fizer um mestrado aqui, por exemplo, se eu fizer um mestrado, eu faço um mestrado aqui. Com o meu mestrado, eu posso ir para Portugal, para Espanha, eu posso posso conseguir um trabalho e começar o trabalho já imediatamente como embriologista. Só que, enfim, né, obviamente, como eu não tenho experiência, vai ser um pouco mais, né, suave para mim. E depois que você consegue experiência, você vai lá na sociedade, né, que tem de embriologistas, e quando você conseguir a experiência que eles requerem tipo, não sei quantas horas de cada coisa, você se inscreve e você consegue a experiência, você consegue o registro, e você chega, e se você gostar aqui da Inglaterra, você volta para a Inglaterra e consegue um emprego facilmente. Se não gostar da Inglaterra, se gostou de onde você está, você fica onde você está. Basicamente, são essas as três opções, né? E agora, o que fazer agora, né? Terminou o mestrado ou está terminando o mestrado, não sabe se quer embriologia clínica, não sabe se quer um doutorado. Bem, para embriologia clínica, você pode trabalhar em clínicas, em hospitais, como embriologista clínico, enfim, com humanos. E com o doutorado, depois do final do doutorado, você pode seguir, enfim, milhões de caminhos. Você pode focar na ciência, você pode focar em ser professor, você pode focar nos dois, você pode trabalhar em clínica também, você pode ter um cargo de alto, um cargo mais superior dentro da clínica, já que você tem um doutorado, você acaba, enfim, tendo um cargo superior ao fim de algum tempo de experiência. Você também pode trabalhar como manejamento da área da pesquisa, porque muitos laboratórios, muitas clínicas de embriologia necessitam uma pessoa que oriente a parte da pesquisa. Muitas das clínicas fazem pesquisas mais simples, mas fazem. E também tem casos em que pessoas, por exemplo, a minha orientadora, ela trabalha como professora, ela trabalha como a cabeça do departamento, enfim, organiza o departamento, ela trabalha como pesquisadora, ela trabalha como orientadora, ela trabalha como. Ela também trabalha um pouquinho com um laboratório que tem aqui em Leeds, uma clínica aqui em Leeds, para embriologia clínica. Enfim, né? O céu é o limite, né? Lembrando que se vocês fizeram mestrado, e vocês não precisam, esse IELTS aqui não é necessário, ok? Se vocês fizeram mestrado, e se vocês têm um mestrado aqui, já é comprovação suficiente que vocês têm um nível de inglês mais que suficiente para ir para um doutorado. Então, não precisa de IELTS. Toda vez que vocês tiverem um ensino superior aqui, se vocês forem fazer qualquer outra coisa, não precisa de prova de que vocês têm um nível bom de inglês. E aí, para o doutorado, vocês têm as mesmas coisas que eu falei, né? O personal statement, CV, IELTS, tem as propostas de projeto, que é outra coisa diferente, entrevistas, e tem também as bolsas, né? E para a embriologia clínica, vocês têm o CV também, o currículo, tem as entrevistas, né, normal, e tem o cover letter, que é uma coisinha bem diferente. Vamos falar um pouquinho mais. Aqui tem uma que eu mandei há um tempo atrás, para uma vaga. E aqui, no primeiro parágrafo, eu mostro especificamente que eu quero aquela vaga naquele local, demonstro o porquê e demonstro que eu sou uma pessoa boa para essa vaga, digo, olha, eu sou essa pessoa boa e eu vou mostrar mais à frente o porquê. E no segundo parágrafo, aí eu falo, né, todas as minhas habilidades que eu adquiri durante, enfim, minha vida de estudante, enfim, trabalhadora, enfim. E depois, no terceiro parágrafo, eu vou falando um pouco mais de características pessoais que realmente estão direcionadas, que vão ajudar nesse trabalho, enfim, que me transformam como uma pessoa especial para aquela área que eu sou diferente de qualquer outro candidato. E no final, vocês dão uma concluída, né? A última frase, vocês dão uma concluída dizendo que, pronto, concluindo, eu sou uma excelente candidata ou candidato para essa vaga. Lembrando sempre ser objetivo, formal e, neste caso específico, não coloquem nenhuma informação extremamente pessoal. Não é um personal statement, é uma cover letter. E ela é enviada em forma de e-mail.
Aqui, ó, vocês veem que eu falo Dear Dr. Steve Rose e Kind Regards, porque é um e-mail, não é um documento de Word. O outro era documento de Word e é normal enviar em documento de Word, mas esse aqui vocês têm que enviar em e-mail, junto com em anexo o currículo. Bom, como que a gente vai conseguir pesquisar por um doutorado, né? Agora a gente já vai para a terceira fase, né? Depois do mestrado, a gente vai atrás de doutorado ou durante finalização do mestrado. Bom, como pesquisar? A gente pode pesquisar, por exemplo, aqui tem um nome de um site, vocês podem ir no Find a PhD, do mesmo jeito que tem o Find a Masters, tem um Find a PhD, e vocês podem pesquisar por lá, só que eu não aconselho muito, porque eles não têm muitas informações de muitos programas, por mais que tenha, é melhor vocês não focarem só nele. Vocês podem ir por indicação de colegas, vocês podem ir por pesquisar por nome do pesquisador. Se vocês forem, por exemplo, numa conferência, num simpósio, vocês virem uma pessoa bem legal falando alguma coisa bem legal, vocês pegam o nome dessa pessoa, pesquisam onde que eles trabalham, o que que eles fazem, e provavelmente eles vão ter alguma coisa, algum doutorado, a ofertar algum doutorado. Vocês enviam um e-mail se eles não tiverem nada. E pode ser que eles realmente tenham, só não esteja lá no site. Então, é sempre bom se comunicar via e-mail para essas pessoas. E vocês também podem ir de universidade em universidade, que foi o que eu fiz. Eu fui de universidade em universidade, pesquisando cada uma das universidades, até eu conseguir, enfim, filtrar todas as universidades possíveis que eu encontrei o programa que eu queria, né? E como é que eu posso selecionar o melhor programa, né? Bom, depende de várias coisas. Por exemplo, o relacionamento com o seu orientador. O orientador é uma pessoa muito especial, a pessoa que vai te acompanhar, que vai te dar orientação, como o próprio nome diz, que ele vai estar ali todo o tempo do mundo com você. Se você não tiver um bom relacionamento com o seu orientador, a sua vida no doutorado vai ser um inferno, literalmente. Então, é muito importante que você tenha certeza que aquela pessoa é a pessoa ideal para você, que você vai gostar de estar ali esses 3, 4 anos, no caso, depende. Aqui é de 3 a 4 anos, vamos dizer assim, né? Então, é muito tempo, é bom vocês realmente tomarem em consideração isso, né? Então, sempre contactem essa pessoa que vocês têm interesse, contactem mesmo, mandem e-mail, tenham uma comunicação, tenham uma reunião, mesmo que seja uma reunião online, por meio do Zoom, tenham, ok? É sempre bom e importante ter um contato. Vocês conhecem alguém do programa? É sempre legal conhecer alguém do programa, conversar com eles, né? Ter umas dicas e tudo mais. Depende também da localização, qual o país, qual a cidade, qual a língua que se fala, é inglês, é outra língua, vocês vão ter que aprender essa língua. Qual a cultura, é uma cultura muito esquisita, vocês vão se dar bem, vocês não vão gostar dessa cultura, é extremamente diferente da de vocês. O clima, é frio, é quente, como é que vocês se sentem? Por exemplo, eu no calor eu passo muito mal, eu no frio, por mais frio que seja, sempre é melhor para mim do que calor, né? Então, eu sou uma pessoa mais pro lado do frio. Depende de você também, né? Custo de vida, por exemplo, aqui na Inglaterra mesmo, custo de vida é altíssimo. Então, você vai para Londres, o custo de vida é extremamente alto. Você vem para Leeds, o custo de vida comparado com Londres não é nada. Por exemplo, aqui, o custo de vida daqui, eu consigo facilmente, com £1.000, muito fácil, ter uma vida muito boa, tranquila, sem problema nenhum. Em Londres, eu não consigo com £1.000 nem sobreviver. Então, depende muito da cidade, né? Depende também do ranking da universidade, da estrutura, né? Se a estrutura é legal, se o ranking é legal. Por exemplo, a minha universidade, eu fui ver o ranking dela e eu vi que está uma das 100 melhores do mundo, uma das 10 melhores na Inglaterra. Isso vale muito a pena, enfim, né? Também adiciona para a lista, né? Vai atrás das publicações do departamento ou do orientador para ver qual o estilo de publicação, qual o estilo de projeto que o orientador, que o departamento continuamente está publicando, porque assim você pode ver o estilo que vai seguindo. Antigamente eles publicavam sobre isso, agora eles mudaram.
E aí você consegue dar uma seguida nos projetos e até leia, porque quando você contata o orientador, ele vai ficar muito feliz, ele ou ela, enfim, vai ficar muito feliz de saber que você realmente tem um interesse a ponto de ter lido os artigos. E leia o projeto em si, né? O projeto que o próprio orientador está querendo que você faça, que é enfim, o mais importante, né? Leia sobre ele, vá atrás de artigos sobre aquele projeto e pesquise bem, que vai ser o seu bebê, né? De 3 anos. Acho que é mais difícil ainda que um bebê mesmo, que o bebê mesmo são 9 meses, são 3 anos ali, aquele bebê ali, a cuidar dele até realmente produzir algo legal, né? Bastante tempo. Bom, e o mais importante, né? Dinheiro para conta, né? Que só falar de gastar água tem que falar de entrada. Bom, como que você vai pesquisar? Você pode encontrar pela próprio site da universidade certas bolsas, depende do grupo de pessoa, enfim. Você pode ir também pelo Google. Em questão dos mestrados, eu não consigo encontrar nenhuma bolsa aqui, somente empréstimo de dinheiro, mas não bolsa. Só que vocês podem encontrar no próprio país de vocês bolsas para o exterior, porque eu já tive alguns colegas meus, por exemplo, uma pessoa que veio, um menino que veio de acho que é da Nigéria, na África, e ele veio com bolsa que ele conseguiu na Nigéria. Então, tem alguns países subdesenvolvidos que têm bolsas realmente para ir para o exterior. E eu tenho alguns colegas meus que aí no Brasil que conseguiram bolsa para ir para o exterior. Então, possível, gente. Também tem outros casos em que no caso do doutorado especificamente, que está incluso no programa. Então, vocês começam o programa já com tudo pago e com as despesas de vocês pagas também. Vocês recebem saláriozinho bonitinho todo mês. Depende do doutorado. Vocês têm que verificar lá na página da universidade se está incluso pagamento ou se não está incluso. E aí, como é que vocês se inscrevem para uma bolsa, caso que vocês tenham que se inscrever separadamente, caso não venha incluso no doutorado? Caso não venha incluso, vocês têm que enviar uma proposta de projeto, como aí mesmo, né? Quando vocês propõem uma introdução, uma metodologia, quanto tempo que necessita para fazer, assim, uma proposta de projeto. E depois vocês têm que, você geralmente eles perguntam por que você necessita a bolsa, por que você seria uma pessoa que realmente eles deveriam dar a bolsa. Vocês têm que fazer um personal statement também, vocês têm que fazer entrevista, se vocês passarem pelas primeiras fases, vocês têm que fazer entrevista. E aí, se passar pela entrevista e tudo certo, vocês passam, vocês conseguem. Mas é realmente muito mais fácil se vocês encontrarem um doutorado com a bolsa inclusa, porque para conseguir uma bolsa separada do doutorado é extremamente difícil. Bom, e aí tem os extras, que é onde eu estou por enquanto agora, porque eu vou começar o doutorado próximo mês, né? 1º de fevereiro. E eu estou, assim, numa fase de tentar absorver o máximo possível de informação em curto espaço de tempo. Então, eu estou tentando aprender, por exemplo, agora eu estou focada em terminar de aprender espanhol. Então, por exemplo, eu uso muito o Busuu e o Tandem. Tandem para conversar com pessoas de todos os lugares do mundo, Busuu para aprender mais gramática, vocabulário. Bioestatística é muito interessante, programas como Excel, Stata, SPSS, MATLAB, são programas bem legais. É bem interessante também aprender bioinformática. Tem o NCBI, tem outros programas. Eu agora não sou muito boa em bioinformática, ainda tenho que estudar bastante sobre bioinformática. Então, futuramente eu saberei um pouco mais sobre isso. Por enquanto, eu posso indicar para vocês o NCBI, que eu usei bastante já. Eu usei outros programas, mas honestamente não lembro do nome deles, já faz muito tempo que eu não uso. Indico bastante aprender sobre bioinformática, é uma das coisas que realmente vai valer muito a pena para o meu doutorado e para um futuro, enfim, porque eu tive entrevistas que os doutorados me perguntaram sobre informações de você sabe usar esse programa, você sabe usar aquele programa, porque muitas pessoas não sabem usar programas de estatística, de código aqui, como eu falo, do R e do Python,
E aí, se você souber, é um destaque para você. É um ponto a mais que outras pessoas, muitas delas, não têm. E é uma coisa que você pode aprender de graça, online mesmo, em casa. Então, não tem nem desculpa. Por exemplo, Python e R tem muitos cursos deles aqui, né? E quase ninguém sabe usar código e quase ninguém sabe usar estatística. Então, se vocês souberem, é um destaque para vocês. E também saber fazer ilustrações legais, tabelas, gráficos legais, porque, enfim, no final das contas, tudo é a base, tudo é a base da publicação, né? Se vocês tiverem um conhecimento de fazer ilustrações, tabelas e gráficos, vocês têm como fazer publicações lindas, né? Com designs bonitos. E o que mais importa é ser objetivo, né? Ter várias imagens. E então os orientadores vão gostar muito disso. Por exemplo, a minha orientadora adora as minhas ilustrações, os meus gráficos, minhas tabelas. É o meu forte. E por enquanto eu estou tentando focar agora em pegar o meu forte em outras áreas, né? Que é o que necessita. E é isso que eu dou de dica para vocês também. Não parem só no essencial, no pós-extras, que é o que vai diferenciar vocês de outros candidatos. Se vocês querem arrumar uma vaga a, num, em qualquer que seja, qualquer lugar que seja, mestrado, doutorado, e vocês querem uma bolsa, o mais importante é vocês terem notas legais, notas boas, ser um bom aluno e ter o diferencial. Sempre manter o diferencial de qualquer outra pessoa, né? Se vocês não conseguem ter experiência laboratorial, então, ou de pesquisa, então tentem focar na outra parte que vocês podem fazer em casa, né? Bom, e era isso então. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem enviar aqui mais uma vez, indicando aqui meu Instagram, meu e-mail, já dizendo de antemão que eu vou estar futuramente publicando no Instagram mais dicas, um pouco mais focadas. Então, qualquer coisa, vocês já sabem que vocês podem ir lá. E agradeço muito. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Quero agradecer demais ao convite novamente. Fico muito feliz de ter podido falar um pouquinho mais sobre o que eu faço, sobre a minha história. Nunca ninguém tinha me pedido isso, então foi uma coisa totalmente nova. E é isso, pessoal. Fico muito agradecida de todos os participantes aqui, de todo mundo vendo isso, e agradecida pelo convite. Obrigada. Agradecemos, Andréia. Adorei a sua palestra. Acho que serviu de lição, de exemplo para muita gente. E teve algumas pessoas que fizeram algumas perguntas que o Rodrigo vai fazer algumas para você daí. Yeah. Isso. Andréia, você comentou ali na apresentação, né, sobre o doutorado que tinha algumas bolsas. Daí a Mariana e a Renata aqui perguntaram se no mestrado possui também bolsa ou se a bolsa que você escolheu, o mestrado que você escolheu é pago. Pronto. Como eu mencionei até um pouco durante a apresentação, mestrados aqui, eles são, mesmo público, você paga. Então, o único jeito de você conseguir que você não pague ou você consegue um empréstimo aqui, né? Ou você consegue uma bolsa no próprio país. Como o Brasil é um país em desenvolvimento, é um pouco mais fácil para eu tive uma dificuldade muito grande para encontrar qualquer bolsa porque eu sou europeia, mas tem muitas bolsas para pessoas de países em desenvolvimento, como o Brasil. Então eu indico vocês a pesquisarem muito sobre bolsas para países em desenvolvimento e, em caso de mulheres, bolsas para mulheres, porque também tem muitas bolsas focadas para mulheres, enfim. Tá. Daí a Fernanda perguntou: o mestrado daí é diferente do Brasil? Porque o mestrado, aqui o mestrado é basicamente focar em algum projeto e realizar a pesquisa, não temos muitas aulas práticas e etc. Sim, é bem diferente, bem diferente. Então aqui, vamos dizer, 80% é aula prática e teórica, então eu tive muita aula de embriologia, tipo de injeção de esperma nos óvulos, limpeza de óvulos, seleção de esperma, muita aula prática, muita aula teórica, muita informação, e no final teve meu projeto de pesquisa, minha dissertação, que eu tive 3 meses para fazer, só não tive a parte prática por causa do Covid, né?
lindo que apareceu. Tá, daí aqui tem outra pergunta, Andréia, que a Mariana perguntou também se no mestrado e no doutorado você precisa ter quantos artigos publicados. A defesa também é como monografia em forma de tese, como aqui no Brasil? Bom, no mestrado, para entrar no mestrado, eles não precisam que você tenha publicações. Eles acreditam muito que, assim, não é como no Brasil, que já na graduação as pessoas vão publicando. Aqui é um pouco mais lento, você só vai mais publicar mais para o doutorado, então eles não esperam muito que você tenha publicação. Quando você vai para entrar no mestrado, o mais importante é você ter o IELTS e as suas notas serem boas. Se você tiver um First Honor, como eu mencionei, que é acima de 8,5, então é quase certeiro que você entra. E no doutorado é mais assim, dependendo da relação que você tem com o orientador, se você realmente conversou com o orientador e ele, enfim, se interessou por você. E também tem a questão das suas notas, das cartas que você manda, enfim, daquela papelada que eu falei, né? E em relação à dissertação do mestrado, é mais ou menos a mesma coisa daí, né? Tem introdução, enfim, o desenvolvimento, toda a metodologia, conclusão, com o máximo de palavras, máximo de páginas, e o doutorado também, no final, tem o trabalho imenso, né, de defesa. Só que não tem a defesa como aí, que aí tem defesa e realmente a apresentação real, né? Aqui só tem uma apresentação. Não, essa é a diferença. Daí a Júlia, que ela pediu para você explicar novamente essa parte na residência ali pelo sistema público de saúde do Reino Unido. Tipo, tem que ter um mestrado antes ou dá para fazer, né, caso você passe enquanto realiza o mestrado. Dá para você fazer quando você tem uma graduação já. Então, vocês aí mesmo do Brasil podem, do Brasil mesmo, não precisa estar aqui, para se inscrever em qualquer mestrado, em qualquer doutorado e nesse sistema do NHS que eu falei, que se chama STP, vocês podem se inscrever aí mesmo, até mesmo sem o IELTS, porque vocês só precisam provar o IELTS depois que vocês passaram. Depois que vocês já passaram pelo processo, eles pedem o IELTS para vocês começarem. Então, vocês podem ter o IELTS depois, sem problema nenhum. Tá. Mas a prova tem que ser feita lá, tem que viajar para lá. Não, não, assim, no sistema do NHS, você só manda papelada e aí, se você passar, aí você tem uma entrevista, aí você tem que ir lá. Entendi. No sistema do mestrado e doutorado, você não precisa estar aqui, porque é só papelada, e se tiver entrevista, e se você falar que você está em outro país, eles provavelmente vão aceitar de boas fazer uma entrevista por vídeo. Então não tem prova. Não, não tem prova. É Por só mesmo que, papelada e nota. por que que é tão difícil entrar assim? Você consegue? Ah, porque é muito por causa porque assim não tem prova, então a única maneira deles te selecionarem é pelas tuas notas anteriores, pela tua experiência anterior e comparado com os outros, obviamente, que tem um número máximo de vagas, e o que você escreveu no seu personal statement, que é uma coisa muito chata de se fazer, você falar sobre você mesmo. Entendi. E também por causa que o número de vagas também é pouco, né? Você tem um número limitado, principalmente no doutorado. Aí no doutorado geralmente só tem uma vaga, e aí e se tiver bolsa, ainda é uma competição absurda por aquela vaga. Tá. E daí você informou lá que são 3 anos, né? Incluso daí o mestrado junto com a residência. São 2 anos de mestrado e um de residência ou um de mestrado e 2 de residência? Basicamente, o mestrado aqui é 1 ano, Uhum. full time, né? Todo o tempo, mas são 2 anos part-time. Então, esse mestrado são 2 anos part-time nos primeiros 2 anos, junto com a residência, ao mesmo tempo que acontece a residência, e no último ano é só residência. Ah, tá.
entendi. Tá, daí a Mariana, ela perguntou se dá para pular direto da graduação para o doutorado, ou precisa obrigatoriamente realizar o mestrado antes. Não, pode pular da graduação para o doutorado, tranquilo. Eu até vivo com uma pessoa que ela pulou da graduação para o doutorado. Ela está Ah, fazendo doutorado agora comigo e ela só fez graduação, não fez mestrado. entendi. E como que é esse processo? Tipo, você entra direto mesmo no doutorado ou tem algum processo de questão de papelada, essas coisas? Ah, é o mesmo processo, você se inscreve, só que você vai ter um pouco menos de, vamos dizer, se você competir com uma pessoa que tem mestrado, obviamente a pessoa que tem mestrado vai ter mais chances do que você. Uhum. Ah, mas de qualquer forma você pode se inscrever e se você conseguir, maravilhoso, menos tempo. Direto logo no doutorado. Sim. E a Júlia perguntou se o programa de Leads é só mestrado e doutorado, ou se ele tem, que nem aqui no Brasil, a gente tem a pós-graduação, né? Que é a especialização. Oh, ok. Aqui eles não. Eu não. Ou vou ser honesta, eu nunca ouvi falar sobre especialização como aí no Brasil. Uhum. Eu só ouço falar, tipo, o programa de residência, como eu falei, né, do NHS, que tem a residência mais o mestrado. Tem o mestrado, e o mestrado são diferentes tipos, mas basicamente o mais comum é esse que eu fiz, que é aula prática, aula teórica, e, tipo, bastante aula prática, 50% é tudo prático. E no final, 3 meses de pesquisa. Então, não tem muito, assim, como é que eu posso dizer? Ah, nunca encontrei nenhuma especialização. Uhum. Nem Tá. sei se existe. Uhum. Tá, deixa eu ver aqui, achar que eu tô me perdendo aqui nas perguntas. Aqui, ó, a Mariana perguntou: Você sabe do projeto do doutorado antes de aplicar? Como que funciona a inscrição? Se fala diretamente com o professor pesquisador ou abre um processo seletivo pela universidade? Eu indicaria, ok? Eu indicaria, mesmo que tenha um projeto aberto na universidade, não se inscreva, pelo menos pelo doutorado. Mestrado, tudo bem, mas o doutorado sempre vá primeiro falar com o orientador, porque o orientador é a pessoa que diz no final se te quer ou não no laboratório. Então, eu indico você ir atrás do orientador e mandar um e-mail para o orientador, falar quem você é, falar que você tem interesse. E aí você vai ver até a resposta do orientador. E às vezes nem tem nada na universidade, no site da universidade, que tem vaga, e o orientador diz que tem, que pode ter uma vaga para você. Então, eu indico muito conversar com o orientador, com a pessoa que você está com interesse. É, e, e você perguntou sobre, ok, sobre o orientador. É, Deixa eu... me perdi. Você perguntou sobre o orientador. Ah, sim, sobre o contactar o orientador ou se precisava ir pela universidade, né? Isso. Ah, E, e depois que você contactar o orientador, aí que você vai pela universidade. Aí que você vai fazer toda a inscrição pela universidade. Mas primeiro você contacta o orientador, para ter uma relação com o orientador. Tá. E daí, mas em relação ao projeto, tipo, você pode escolher ou o Ah, orientador sim. já Essa era a outra pergunta que eu estava tentando lembrar. Bom, depende da universidade. Por exemplo, a Universidade de Oxford, eles perguntavam para você fazer o seu próprio projeto. tem? Aham. Só que é sempre bom contactar com o orientador, porque o orientador já tem o seu próprio projeto encaminhado. Uhum. Então, se você contactar com o orientador, você pode até discutir o que o orientador gostaria que você focasse mais. Aqui em Leeds, eu já conheci a minha orientadora do mestrado. Então, eu já fui direto no ponto, já mencionei o projeto que ela está fazendo, que ela está querendo, que ela abriu para o mestrado. Então, o projeto já tem nome, já estava certinho, bonitinho, registrado. Eu só fui lá e me inscrevi. Tá, entendi. E a Fernanda quer saber se você tem dicas para aprender o inglês acadêmico, científico aqui no Brasil. Bom, a minha dica é ler muito artigo científico. Eles são, assim, os melhores meios para se entender o que que eu quero dizer com inglês acadêmico. Eles são os melhores lugares que vocês vão encontrar, assim, inglês acadêmico puro.
ou então livros de universidade mesmo, né? Inglês normal, vocês conseguem encontrar um livro normal, em conversação normal, mas realmente inglês acadêmico só mesmo em artigos. É o único lugar que eu veria, assim. E tentar escrever, né? Tentar escrever também é legal. É uma das coisas que mais te ajuda. Então, se vocês puderem conversar com algum professor e querer publicar alguma coisa, tentem publicar em inglês, direto. Interessante. Daí surgiu uma outra questão aqui interessante da Fernanda também, se é possível prestar um doutorado no exterior, tendo o mestrado feito aqui no Brasil. Sim, sim, super possível. Super possível. Você faz o mestrado aí no Brasil, e aí você manda a sua papelada dizendo que você tem um mestrado no Brasil, bonitinho. Sempre não esquecendo, como eu falei, se você tiver universidade pública, eles geralmente têm esse serviço de tradução de documentação. Então, se tiver esse serviço, façam pelo meio da universidade, porque vai ser um documento original pela universidade em inglês e vai ser de graça. Nada melhor do que de graça, né? Uhum. E outra pergunta aqui que a Michelle fez Andréia, eu sei que perguntar preço exato é meio chato, mas você pode falar Pode uma perguntar. mais ou menos quanto que foi o preço do seu mestrado, né? Que você teve Aham. que pagar em Leeds. Pronto. O mestrado depende de se você é internacional ou se você não é internacional. No meu caso, eu não sou internacional, eu não era internacional, porque porque eu sou europeia, e na época o Brexit ainda não estava enfim, estipulado. Então, na época eu ainda era considerada europeia e Reino Unido, vamos dizer assim, tudo junto, né? Então, aqui na Inglaterra os preços são bem altos. Eu paguei 14 mil por tudo. 14 mil por tudo. Mestrado todo? Mestrado todo. Mestrado todo. Vocês podem ter essa informação direto no site. Se vocês forem ver aquele site que eu mostrei, vocês entram, clicam no programa específico e eles dizem lá as fees, né? FEES. Essas são o pagamento que vocês têm que fazer pelo mestrado. Se você tiver bolsa, você não precisa fazer pagamento nenhum. A bolsa já paga automaticamente esse valor junto com o custo de vida, né? E também eu, por exemplo, tive uma colega minha que teve bolsa e depois a bolsa só pagava o valor do mestrado e ela veio aqui e ela trabalhou durante o mestrado. Fez o mestrado e trabalhou part-time. Também dá para fazer isso. Tá, legal. E daí, a Antônia, ela quer saber como que é a recepção de quem tem mestrado aqui no Brasil, ou até mesmo a graduação, né? Sai daqui do Brasil e vai para aí. É complicado, é complicado. Eu vou ser sincera, se você não tem ninguém aqui, como eu fiz, eu não tinha ninguém aqui, é muito duro de se estar aqui e não ter ninguém para conversar em português, de não ter ninguém para conversar, nem que seja em inglês, mas você não tem ninguém para você se sentir em casa. A comida é esquisita, você não gosta da comida, eu pelo menos não gosto da comida daqui. Você se sente fora, você se sente numa bolha, as pessoas são diferentes, cultura é totalmente diferente, então você sente falta de casa, e é realmente extremamente difícil no início. Eu só aconselho realmente a focar mesmo, não desistir. Eu chorei por semanas quando eu cheguei aqui. Não vou ficar jogando sonhos na cabeça de vocês, realmente foi pesado. Mas o importante é não desistir, é focar, porque depois de um certo tempo de esforço, você acaba se acostumando, você acaba criando amigos. Aqui tem muita gente de fora, muita gente, não é só inglês, pessoas de tudo quanto é lugar do mundo. Então é muito fácil você criar amizades, muito fácil você ter amigos do mundo inteiro. Eu tenho amigos até do Japão. Então, você tem assim, uma habilidade de criar amizade de tudo quanto é lugar do mundo, conversar com todo mundo, ter conhecimento de cultura de vários lugares, de línguas, e sair. E o importante é você se jogar mesmo, tentar sair, sabe? Esse é o importante.
Sim, é difícil, né? É, Nada, a gente não pode ter tudo também, né? exato, exato, exato. Eu mesmo, é como eu falei, eu chorei por semanas, nas primeiras semanas que eu tive aqui, eu chorei, literalmente, não tô mentindo, chorei mesmo. Eu chegava em casa com dor de cabeça absurda, porque é toda hora que tu vai falar uma palavrinha, tu tem que pensar que tudo é inglês. Então, e quando tu não tá acostumado, é raciocinar a cada instante. Tu quer pedir uma água, tu tem que pensar. Chega em casa com dor de cabeça, cansado, estressado, sentindo que não tem ninguém do lado. É muito estressante, você chora mesmo, mas depois passa. Vale a pena no final, né? Vale muito a pena. Muito, muito a pena. Daí a Fernanda, ela quer saber aqui, Andréia, se tendo feito faculdade e mestrado aqui no Brasil, como que eu posso me inscrever para trabalhos de embriologista, andrologista, tipo, no exterior em geral? Ah, ok, essa pergunta é um pouco complicada. Por quê? Porque aqui na Inglaterra, como eu falei, aquele sistema lá, né? Você tem aquelas três opções, não tem muito por onde sair daquilo. Se, se você quer ir para o exterior e você fez o mestrado no Brasil, eu aconselho eu aconselho a não vir para a Inglaterra, a ir para um país tipo Portugal, Espanha, Itália, sabe? Países que são mais fáceis de você chegar lá, você tem um mestrado, você se inscreve para um trabalho é, e pronto. O que eu indicaria também era você, do Brasil mesmo, se inscrever para o trabalho. E se você conseguir a vaga, aí você vai e trata toda a documentação, tudo bonitinho. Porque com a vaga de trabalho, você consegue um visa muito facilmente. Porque você já tem o trabalho, você já tem a razão de você estar indo, né? Uhum. Ah, sim. Tem, acho que uma a Antônia Luzia mandou assim para você, saudades, minha colega de laboratório. Ah, sim. É. Ensinei muita coisa para Luzia. E uma última pergunta para a gente finalizar já, André, que a gente está quase dando nosso tempo. Como que é a questão Sim. de moradia? Tem opção de morar na universidade mesmo ou em outro local? Tem a opção de morar na universidade. É, você no campus mesmo, né, da universidade, principalmente para alunos internacionais, eles têm vagas sempre. Uhum. Se você é uma pessoa que, enfim, não gosta tanto gostaria tanto do campus, você também pode ir para a opção de encontrar moradia por si só. Tem um site aqui na Inglaterra que é muito legal que se chama Rightmove, para encontrar casas, apartamentos. Você também pode encontrar alguém para morar junto numa residência, assim, dividir. É muito comum aqui na Inglaterra dividir residência. Como eu faço, eu divido um apartamento com uma outra garota e eu pago £800 junto com ela, então são 400 para cada uma. Uma residência que é no centro da cidade, 15 minutos a pé para o campus, onde a gente trabalha, então, onde a gente tem um doutorado, então, melhor que isso, impossível. E vocês também podem encontrar pessoas para dividir pelo Facebook. Tem Facebook, por exemplo, a Universidade de Leeds, tem estudantes de Leeds, e aí você vai e aceita e entra no grupo, e aí tem várias pessoas procurando gente para dividir apartamento. Ai, que legal. Então, Andréia, quero agradecer mais uma vez pela tua apresentação. Acho que quem assistiu, a gente que assistiu, tem um passinho a mais com as dicas que você forneceu pra gente, que Sim, nem mesmo você falou que você cometeu muito erro no começo. E daí muito. tá passando isso pra gente, evita, né, a gente cometer esses erros. É, E se surgirem mais dúvidas, pessoal, podem seguir a Andrea. Acho que ela vai estar sempre à disposição Com para. certeza. Eu sei que é um assunto que gera muita dúvida nas pessoas, né? Porque às vezes É, acaba sendo o sonho de muita gente, né? Fazer algo no exterior, até mesmo só um intercâmbio, passar um tempo. Então acaba sim. gerando muita curiosidade. E obrigado mesmo. Obrigada eu
pelo convite, eu fico muito feliz por esse convite. Eu sempre gosto muito de conversar sobre, enfim, embriologia, o que eu fiz. E esse é um convite ainda mais especial, porque é para falar sobre o que eu decidi, e eu sempre quis falar muito sobre isso. É uma das coisas que eu tenho de meta para este ano no meu Instagram, é realmente começar a colocar um pouco mais da minha vivência, porque eu cometi alguns erros. Por exemplo, um dos erros foi, eu fui atrás dessa empresa, como eu falei, em Portugal, eu tenho plena noção e certeza que eu poderia ter feito todo o processo de inscrição para a universidade em casa, no Brasil, de graça, sem ter que fazer nenhum desses, me inscrever nessa empresa. Só que eu não sabia. E eu acho assim que eu transmitindo esse conhecimento para vocês, vocês não vão cometer esse mesmo erro de ir atrás de uma empresa que oferece trilhões de coisas, mas no final não é nada demais e é coisas que eu posso transmitir para vocês em algumas horas de conversa, sabe? Então é Sim, isso que eu quero e eu espero que ajude vocês e eu espero que realmente alguém possa chegar para mim e dizer que conseguiu o sonho deles por meio do que, enfim, do que escutou e do que pegou de conhecimento. com certeza. Quem sabe no futuro alguém que tá assistindo aqui tá aí junto com você. Ou se vier, pode mandar mensagem que eu já quero vir conhecer, sair, se não tiver Covid, sair. É, tá ouvindo, né, gente? Então, obrigado, André, e boa sorte no teu doutorado, né? Que Obrigada. ocorra tudo bem. E quer falar alguma coisa, Gi? Só queria agradecer mais uma vez, né, pelo Andréia, eu adorei. Me deu uma vontade agora também de estudar no exterior. Ainda bem, ainda bem. Então tá, gente, a gente vai encerrar por aqui, daí a gente vai disponibilizar o link da gravação no YouTube quando tiver postado lá na página da Gisele. Tá bom? Então é isso. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigada. Tchau, tchau, gente.